realização desses eventos é que, primeiro, a gente tem a impressão de que não está só. Né? A exposição do projeto de vocês tem tudo a ver com esse projeto nosso aqui. Principalmente o projeto de extensão que a gente vai estar realizando esse ano 2013. Nós fomos para a aldeia, lá na aldeia Três Rios, e eles pediram para a gente trabalhar. A gente perguntou o que é que vocês querem que a gente trabalhe aqui, porque o nosso tema é a questão das políticas públicas, empoderar eles para cada vez mais o enfrentamento com o Estado. E eles pediram de cara o trabalho da associação. Inclusive no dia 6 a gente vai ter uma oficina lá. E é fundamental, eu fiquei assim impressionado com o trabalho de vocês, quando a história do curso de secretariado, a gente que está de fora, tem uma impressão totalmente diferente, né? E como é possível quando você quer e quando você tem uma opção política, você pode fazer o que você quiser na direção da classe trabalhadora, em qualquer curso, em qualquer situação. Basta que você tenha uma militância e uma disponibilidade política para isso. Então, vocês estão de parabéns de ter esse trabalho, principalmente nessa realidade que eu não conheço muito do curso de secretariado, que me parece que o secretariado só forma para o capital, como você falou, né? E não forma para trabalhar com os trabalhadores. Eu acho que todos os projetos que foram apresentados, tanto da menina que saiu, como o de Eduardo, eu procurei o nome, é de uma importância fundamental, porque trabalhar com a comunidade de rua é um desafio muito grande, que eu acho que eu não teria esse perfil para trabalhar. Precisa uma disponibilidade, é uma missão mesmo que a pessoa assume de trabalhar com esse tipo de população, que não é o diferente também de trabalhar com os indígenas. Não é? Então, nós que estamos nesse barco de trabalhar, de articular as comunidades, e principalmente as comunidades mais pobres, que precisam ser empoderadas para enfrentar o dragão do capital. Maica? Então, Mendes, quando eu estava estudando a sua exposição, aí tem mais elementos do programa. Eu tenho duas estudantes de secretariado executivo que são potiguaras. É Iranilza, do Jacaré... como é que é? Jacaré de São Domingo. Jacaré de César. Né? Jacaré de César é de lá e é do secretariado executivo. Ela está nesse programa. Então já tem 3 anos que a gente está caminhando junto. E temos uma que é estudante de letras, a Sanderline. E aí o que acontece? Elas foram para um assentamento que chama Assentamento Carnoió, que é uma homenagem aos índios que foram massacrados naquela região. E uma das fases do projeto é o intercâmbio. E aí o que a gente fez? A gente trouxe os assentados do Assentamento Carnoió para conhecer as aldeias. E estivemos presentes na 5ª Assembleia Potiguara. Então o capitão nos recebeu, né? Teve todo esse processo e nós vamos, o Isaías estava presente, o Manezinho, a gente teve um monte de missa, ficamos lá na aldeia Coqueirinho. Então nós já estamos nesse processo também de intercâmbio, né? Vamos dizer assim, né? Diminuindo dentro da academia das associações. Mas a gente sabe que não é só associações, a gente pensa exatamente nessa unidade dos povos do campo com os povos da floresta. Então também tem um momento aqui do projeto, do programa, que a gente está trabalhando isso e com o protagonismo das índias potiguaras que estão, né, estudando secretariado executivo. Então o diálogo já está acontecendo, né? Quando eu olhei aqui eu falei, nós estamos em casa mesmo, sabe? Então eu acho que depois a gente vai se articular para a gente marcar esse intercâmbio. Exatamente, vamos sim. No próximo ano. Andréa? Bom, pessoal, eu queria aproveitar, assim, puxar um pouquinho para o tema, né, dessa oficina, não? Dessa roda. Que é metodologias de pesquisa em extensão popular. E eu quero falar sobre isso do seguinte ponto de vista. Eu acho que às vezes a gente, se autofilmar... Eu digo que fomos nós que lhe filmamos, foi você que decidiu. Não, não é isso, eu ia ficar à vontade do lado de cada câmera. Não, mas eu vou esquecê-la. Eu acho assim que
Claro que na base de toda a prática de educação popular, seja ela no contexto da extensão universitária, da extensão ou não da extensão, da ação de uma ONG, de toda essa prática da educação popular, ela nasce mesmo de um engajamento pessoal, né, que não é só pessoal, se identifica num coletivo, e aquilo gera um movimento com muita força, com muita criatividade, com muita autonomia, né? E isso é fundamental, acho que isso é o grande alimento, né? Uma ideia na cabeça, um conjunto de valores e vamos trilhando um caminho que não tem uma receita. Eu acho que para quem fala desse ponto de vista, falar de método ou metodologia pode, num primeiro momento, soar como uma camisa de força. Não, peraí, vai tolher a minha criatividade, não é assim que a educação popular funciona, não é seguindo uma receita, né? Na verdade, no primeiro momento a gente estranha, a gente até nega um pouco esse negócio de método. Por quê? Porque a gente está falando de um método, uma perspectiva positivista, que é a que se tornou hegemônica. Um método que ele é rígido, não rigoroso, porque é diferente rígido e rigoroso. O rígido, ele tem um conjunto de passos que não podem ser alterados. O rigoroso diz respeito vamos dizer, ao valor, ao significado, a que as informações e o conhecimento produzido ele seja realmente válido, ele não seja manipulado, né? Nós estamos sendo rigorosos, não estamos sendo rígidos. Isso, exatamente. Eu acho que rigoroso é perseguir os objetivos com clareza, com, né, um processo de reflexão, de verdade, né? Isso é ser rigoroso. O rígido é aquela coisa formal. Segue por aqui, vai fazer uma receita de bolo, então tem que ser exatamente 2 colheres, né? Eu acho que o rigoroso é perseguir o objetivo de fazer um bolo gostoso. Aí você percebe que, peraí, posso botar um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho menos de sei que, né? Um pouco nesse sentido. Mas o que eu estou querendo discutir aqui? Que desse ponto de vista, eu acho que quem está na educação popular, quem está na extensão popular, ela não pode abrir mão também do método, da metodologia. Eu acho que a gente precisa quebrar essa ideia de que o método é algo rígido, algo que nos tolhe. Porque, na verdade, a gente, na nossa prática de educação popular, de extensão popular, a gente está construindo um caminho. E metodologia é um caminho, não é uma receita. Eu posso entender metodologia, método, como algo rígido, eu posso entender como o registro de um processo, o registro de um caminho, que depois de vivenciado, é interessante pensar sobre ele, sobre esse caminho, sobre esse conjunto de ferramentas ou outras. Será que essas ferramentas, esses caminhos são os melhores? Será que nós não podemos aperfeiçoá-los? Será que essa nossa experiência não pode servir a outros, iluminar outras caminhadas? Então, eu acho que a gente tem que tomar para a gente a possibilidade de trabalhar com metodologia, sim, entendeu? Porque metodologia não significa um método rígido, positivista, que nos enquadre, que tolhe a nossa criatividade. A metodologia é o caminho que a gente está trilhando para alcançar esses objetivos, né? E eu estou falando isso como uma coisa de agora, mas na verdade não é de agora. Eu acho que historicamente os educadores populares construíram metodologias que são super importantes e que eu acho que é importantíssimo a gente estudar. Eu particularmente me atraio muito pela metodologia, porque eu acho que a coisa começa com a vontade, mas ela se realiza com a ferramenta. Eu posso querer fazer uma casa, mas se eu não sei manejar uma colher de pedreiro, eu não faço a casa, eu fico só falando da casa. Então, eu acho que a metodologia, ela é o que realiza, o que pode realizar as nossas intencionalidades, na verdade. E aí, assim, dentro de várias metodologias, eu queria falar um pouquinho rapidamente dessa coisa da pesquisação, que depois, Eduardo, eu queria conversar mais com você sobre a experiência de vocês. A gente está... Um pouco dessas entrevistas que nós estamos fazendo aqui vai nesse sentido, de tentar ver quais são as interpretações que as pessoas estão tendo sobre essa metodologia de pesquisação, quais são as experiências, é um pouco nesse sentido. E aí, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com o DRP por anos, como agrônoma, e depois do mestrado eu estudei o DRP, eu fiz um paralelo entre o pensamento de Freire, a proposta metodológica de Freire e o DRP. Né? Aquilo acontece aqui e eu acho que é uma metodologia maravilhosa. Para mim é uma metodologia de pesquisação. Não é um método, é uma metodologia. Ela contém uma concepção metodológica profunda. Ela é um processo pedagógico, né?
E aí, assim, nessa caminhada de trabalho e tudo, eu tive a oportunidade de fazer, junto com um colega, um pequeno guia metodológico sobre o DRP. E nós colocamos o nome de Ferramentas de Diálogo. Coincidentemente, eu estou com alguns exemplares aí no carro, porque eu estou me mudando de Guarabira para João Pessoa e botei uma caixa. Aí, se vocês quiserem, eu poderia depois trazer para quem quiser, porque eu acho que é uma metodologia que nasceu no contexto das ciências agrárias, por isso ela se chama de diagnóstico rural participativo, mas não é que ela precise ser utilizada no universo rural de forma nenhuma. Esse rural faz referência à sua origem, não à sua aplicabilidade. E é uma metodologia de reflexão sobre a realidade, sempre de forma coletiva. Então não é esse negócio do questionário que eu extraio individualmente a percepção das pessoas. É algo feito sempre no coletivo. Isso eu acho que já dá um diferencial profundo. E essas são ferramentas visuais, são basicamente 5 ferramentas que buscam tematizar o espaço, o tempo, os fluxos e as relações que se estabelecem. Isso de forma bem ampla. Eu posso olhar as relações de produção agrícola, as relações sociais, as relações familiares, as relações institucionais. Então, é apaixonante. Eu queria aproveitar e socializar. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer. Porque eu acho que vale a pena, né? É usada hoje por diferentes áreas e eu acho que aqui, com certeza, essa sementinha vai gerar frutos maravilhosos. Eu tinha me inscrito, eu tenho ódio depois que eu me inscrevo dela, porque ela sempre diz tudo, aí, olha, gente... Repara, agora é minha vez, vou voltar pro meu campo. Não, mas é sério, toda vez que eu me inscrevo depois dela, ela diz tudo, ela tem um poder de síntese maravilhoso, essa mulher é maravilhosa. Eu admiro. É meu amigo, como diz o Neto, ele é meu amigo. Não, mas é sincero. Bom, algumas coisas, praticamente você disse tudo que seria minha fala. Só me sobrou falar do questionário. O questionário, como técnica, né? Não é método, técnica de coleta de dados, que às vezes a gente confunde metodologia, método e técnica. Né? Então, o questionário não é que ela confundiu. Estou assim, falando até para mim mesmo, porque às vezes fica confuso, né? Eu estou usando um método, eu estou usando uma técnica, estou falando também para mim. O questionário, quando ele é utilizado na pesquisação, ele é construído de uma maneira diferente. Né? A Andrea está corretíssima. Quando eu chego lá, às vezes mando por e-mail ou distribuo. Um questionário na pesquisação, no método da pesquisação ou da pesquisa participante, ele é construído de uma maneira diferente. Você anuncia sua intenção de pesquisa, você constrói as perguntas a partir do grupo focal de pesquisa. Né? Você reúne as pessoas e diz, olha, eu estou pesquisando sobre tal assunto. Eu sou Fernando, sou estudante disso, daquilo, sou profissional dessa ou daquela área. Você abre aquilo que você está fazendo, você se desnuda, né? Você se coloca como interessado naquele processo e você pede autorização para pesquisar sobre aquilo. E você constrói as perguntas a partir do grupo focal. Veja que é um questionário completamente diferente de um questionário positivista, em que eu penso tudo, eu mando às vezes até pelo correio, né? E por favor responda e tal, porque isso é de um trabalho de mestrado, doutorado, não sei o quê. Então há diferença, né? Há diferença quando o questionário ele tem uma visão dentro da pesquisação, ele é construído de maneira diferente. Né? Os companheirinhos aqui, a companheirinha vai, né, não vai ser só informante, mas você também vai construir essas perguntas. Você é parte dessa construção. Então essa pequena observação de como fazer um questionário fugindo, né, da pesquisa clássica, fugindo dessa visão do informante, do usuário, do cliente. Eu queria, um pouco na linha do que a Andrea falou, eu acho que uma das coisas que eu tenho observado na pesquisação, enquanto método, né, eu acho que ela dá condição para que a gente descubra caminhos. Então você vai para o campo ou
a pesquisa com um objetivo acadêmico, mas na verdade a pesquisa te leva para outros objetivos. Então eu acho que esse descobrir caminhos é bem interessante. Agora, o que me fica muito claro é que a pesquisação, ela não é para qualquer pesquisa, porque senão a gente acha que toda pesquisa, então vamos todo mundo envolver um coletivo. Bem lembrado. Não é, então tem que ter muito claro o objetivo da pesquisa, a pergunta tem que estar muito bem elaborada para que a gente adeque o método. Será que o método da pesquisação é realmente o mais apropriado? Então isso é uma coisa que eu descobri, eu não sabia. A gente já estava fazendo pesquisação e eu não tinha esse nome, assim, sabe? Então, por conta dessa coisa da dificuldade de tentar atrelar o método à prática social. Acho que existe uma dificuldade, mas eu também sinto essa necessidade da gente afinar mais em termos de método, até para a gente poder argumentar de uma forma mais clara o que a gente faz, né? Eu acho que isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu tenho observado, então assim, as construções elas são coletivas em todo momento, só que no caso da população em situação de rua, tem coisas que tem que ser no privado. Por conta da questão do anonimato, às vezes tem alta judicial, às vezes ela não quer se expor. Então coisas que às vezes responde a pergunta da pesquisa, ela não falaria num grupo focal. Então a gente está trabalhando com técnicas, triangulação de técnicas para tentar responder uma pergunta e isso a pesquisação ela vai dando condição de construir, assim. Então eu estou me construindo a partir desse método, eu acho que academicamente falando, né? Então uma coisa que eu acho que precisa desse rigor, sem a rigidez. Então isso eu estou buscando estudar, me aprofundar. Agora, do ponto de vista da coletividade, é sempre um ganho. Eu sinto que a gente aprende mais, eu acho que a gente se apropria também melhor, né? Então, enquanto grupo. Aí a gente vê que não está sozinho, né, Antônio? A gente fala, poxa, então estou junto com a galera. Eu tenho mais uma inscrição, André, em segunda inscrição. Na fala de André, eu quero pedir a permissão de vocês para registrar os desejos de conversa na fala dela e a gente segue com a apresentação. Quem quiser se inscrever, se inscreve na minha fala. Na sua fala. Então, poético, né? O nosso moderador. Que é ótimo. Bom, é rapidinho, né? Eu acho que esse tema é apaixonante. E aí a gente não pode deixar de lembrar que falar de pesquisação, a gente tem que recorrer a Michel Tiolente, um senhorzinho que já está perto de partir dessa para melhor. Fazer pesquisação lá com São Pedro. Né? Que é uma referência. Ele tem um livro, Metodologia da Pesquisação, que é fundamental. Que eu acho que clareia, porque o Eduardo fala uma coisa muito importante. A gente tem um negócio de modismo, né? O DRP mesmo sofreu com isso. Virou moda, e quando virou moda, todo mundo fazia DRP das formas completamente descaracterizadoras do que era o DRP. Né? É incrível isso. Então, assim, a pesquisação também virou moda e todo mundo assim, eu sou bacana, eu sou participativa, eu faço pesquisação. Né? Claro, sem nem saber o que é pesquisação. Então, assim, eu acho que o Tiolente, ele como é a fonte da coisa, a gente entende bem facinho o que é. É uma pesquisa para a ação. Então, é uma estratégia em que o conhecimento da realidade ele vai orientar ao planejamento e a possibilidade da ação acontecer. E você falou muito bem, nem sempre. Aliás, raramente uma pesquisa ela está situada num contexto de gerar uma ação, entendeu? No qual aquelas pessoas que estão envolvidas na realidade, aquelas pessoas estão desejosas de estruturar uma ação, né? Então, isso aí é que é a condição que você não artificializa. Ou ela existe ou ela não existe. E eu digo que o DRP é uma metodologia de pesquisação porque, e eu me inscrevi quando foi para ler isso aqui que eu tinha escrito, que o DRP, ele é, quem for, né, sistematizou foi o Robert Chambers, né, no IED. E ele tem uma definição que é muito interessante. Ele diz assim, que o DRP é uma família de enfoques e métodos. Então ele foge um pouco dessa discussão se é método, se é técnica, metodologia, isso aí... você vai encontrar explicações para todas as possibilidades. Mas vamos lá. É uma família de enfoques e métodos dirigidos para que a população local compartilhe, aumente e analise os seus conhecimentos sobre a realidade. Então o objetivo é que a população local
compartilhe, aumente e analise os seus próprios conhecimentos sobre a realidade com o objetivo de atuar nesta realidade. Então é claramente, quer dizer, uma opção de que é o conhecimento, a mobilização do conhecimento que as pessoas têm sobre aquela realidade, no processo de reflexão, que aquilo é que vai gerar a vontade da mudança, da ação. Então eu acho que eu queria, né, assim, socializar com vocês essa definição, né? Eu acho que é uma metodologia, como assim, eu acho que é o fato de fazer as coisas em grupo, né, das suas ferramentas não serem individualizadas, seja ela um questionário mais ou menos, mas quando eu falei da questão do questionário é porque não é um processo individualizado. Eu chego lá, entrevisto um, chego lá, entrevisto o outro, chega lá. Não, é sempre coletivo, porque o meu objetivo é que a população local compartilhe, aumente e analise. É como se a gente tentasse colocar a lupa da pesquisa, não só nos olhos do pesquisador, mas nos olhos de todo mundo que faz parte daquela realidade. Regina? Obrigada. Eu sou Regina, trabalho na rede municipal, né, na escola. Então, esse espaço assim, de discussão, né, além, né, da institucionalidade de escola, isso para mim é uma riqueza. E aí, quando a gente está discutindo metodologia e a partir da pesquisação, fico assim, me questionando como e aí eu acho que para o grupo a gente podia pensar esse caminho também dentro das instituições escola seria um dos caminhos também, não na pesquisa nos termos de ter na pós, mas no fazer, né, nesse momento de reflexão da realidade das escolas que a gente vive. Eu trabalho com a educação de jovens e adultos, então tem muitos desafios, né? Então, desafios assim, em termos institucional, né? Em termos do alunado, questão da evasão, então, questão mesmo do comprometimento, do empoderamento desse próprio grupo diante da escola, né? Do compromisso dele estar ali matriculado e muitas vezes deixa de qualquer jeito, vai embora e a gente fica, meu Deus, porque ele veio à escola, né, e agora ele vai sem nenhum, assim, né, sem nenhum uma resposta, ou então, como vou dizer assim, uma resposta, por que eu vou embora? Né? Por que esse aluno vai embora? Então a gente busca, né, chegar perto desse aluno e ele vai se escorregando, né? E aí a realidade ela é muito escorregadia, né, que trabalha com a educação de jovens e adultos. E aí a gente, bebendo aqui dessa fonte, né, da extensão popular, né, eu acho que podia pensar um pouco algo em relação à educação de jovens e adultos dentro da instituição escolar. E assim, o desafio, qual o papel, né? Talvez no caminho seja a pesquisação, talvez, mas é muito mais, né, complicado no sentido da instituição, né, escola. Então seria mais um desabafo assim, para a gente pensar um pouco sobre isso, e eu agradeço por esse momento de estar aqui, né, com vocês e assim amando, né, essa discussão e me sentindo um pouco desafiada, né, a pensar algo nesse sentido e conhecer a DRP, né, então vai ser assim chave para mim a gente estar nessa ação mais diretamente na escola. O importante é a gente não perder a esperança, né? Só dizer uma opinião, assim, eu acho que se você tem oportunidade com esses jovens de refletir a realidade que eles têm, entendeu? Se você observar, não é o DRP que faz isso. Todas as experiências de educação popular partem da realidade vivida. Então, se você consegue fazer isso, que eles se expressem, de repente gera uma ação. Uma ação. Pode espaço? Claro. Cheguei atrasada, peguei o e-mail no final da dele, só participei ali. Meu nome é Vanille, eu sou professora da UFCG, Campus Cuité. E aí sou professora de nutrição. E como sou próxima a Pedro, eu disse, quando vim de última hora, me introduzi aqui mesmo. E assim, fiquei super feliz com a fala dele, porque hoje em dia eu sou professora de educação nutricional. E é o campo da nutrição a diferente. Aqui ninguém... isso não é
Isso não é científico, essas coisas que vocês colocam aí em educação nutricional. E como é bom vir participar de algo como isso aqui, como esse espaço aqui. Eu vim de uma história, eu fui nutricionista de PSF, então eu tinha prática, mas eu não tinha teoria. E como a gente precisa do método, como a gente precisa de teoria para trabalhar a prática de forma legal, de forma popular, de forma... Então, assim, eu acho que esse espaço aqui que eu soube antes de ontem é muito importante, assim, para a construção de métodos diferentes dos métodos positivistas que a gente vê. O nosso aluno nutrição é um curso da saúde que as pessoas chegam nele assim. Se tem um estereótipo no seu, na sua área, na minha também tem, né? Aquela pessoa que vai curar alguma doença através da alimentação. E é uma possibilidade tão grande de trabalhar com questões com a educação popular dentro da nutrição. Então, acho que esse espaço aqui me proporciona me empoderar de mais conhecimentos, estou aqui refletindo, quero o livro, para poder estudar mais. A gente tem um trabalho por estarmos a gente está localizada no Curimataú paraibano, então temos características rurais que eu nunca havia trabalhado em minha vida, então a gente tem alguns trabalhos com zona rural. Qual cidade? Cuité. Já é próximo com a divisa de Rio Grande do Norte. E assim, é um mundo bem novo para mim, tô querendo aprender, vim aprender um bocado aqui com vocês. Muito obrigada por me proporcionar isso aqui. Obrigado a você por estar conosco. Então vamos começar o segundo bloco dos outros 4 trabalhos. Eu vou pedir permissão a vocês, eu vou lançar, está programado o lançamento de livros, eu tenho 2 livros para lançar agora, mas eu vou, todas as rodas continuam, né? Eu vou até pedir ao Pedro que a gente passe para meio-dia, né? Porque também fazer os lançamentos sem a gente, sem todo mundo, né? Então eu vou lá conversar com o Pedro e André. Vamos passar o trabalho sujo, né? De controlar o tempo. Você tem relógio? Mas alguém tem que fazer, né? Se não tiver relógio, eu dou o meu, para me julgar. Tá aqui. Então tá bom. Eu pretendo voltar. Então vamos lá, né? Vamos aproveitar o nosso tempo, a discussão está esquentando, eu acho que as novas experiências vão iluminar mais ainda. Então vamos para Luiz Carlos. Sou eu. Né? Então Luiz Carlos vai apresentar o trabalho A Literatura de Cordel na Escola do Campo, entre a prática da leitura crítica e o letramento. Bom dia, gente. À vontade. Podemos gravar? Depois das apresentações dos 4 primeiros trabalhos, eu até que estava aqui me questionando, porque realmente o trabalho que eu vim para cá, ele realmente tem um foco mais assim voltado para a questão didática, né? Porque ele é voltado realmente mais, o foco principal dele é o processo de ensino e aprendizagem na escola do campo, né? Na escola do campo e no campo. Quer dizer, está dentro realmente da temática, porém, assim, a modalidade é mais a questão didática, embora lá na escola do campo. E o que me levou realmente a fazer essa pesquisa, essa escola realmente está situada no assentamento Alagamar, não sei se vocês já ouviram falar, é um assentamento era um conjunto de 13 fazendas na época. Em 75 faleceu realmente o proprietário, né? E daí começou toda a luta dos camponeses mediante a questão da parte histórica, né? Que é muito extensa, mas foi um assentamento que teve assim um respaldo muito grande de conhecimento a nível nacional, porque ele chegou realmente a ser discutido realmente na Assembleia Legislativa, no Congresso, né? Governador, presidente na época, foi tudo envolvido, porque era um total de 13 mil hectares de terra e eram mais de 700 famílias que residiam nas fazendas, né? Que era um conjunto de 13 fazendas. E é lá onde realmente, depois da posse da terra, essa foi uma das coisas, um dos presentes, né? No caso da luta, né? Que foi justamente a região foi contemplada com 4 escolas estaduais, isso no ano de 80. E uma delas, agora em 96, foi implantado o ensino médio. E na implantação desse médio, eu tive
a oportunidade de estar lá na instalação da implantação do médio. Na época realmente era à noite. E foi um desafio, realmente, porque eu sou professor da rede estadual, foi um desafio muito grande. Mas foi muito bom, foi muito bacana realmente, que eu aprendi muito e ainda estou aprendendo, né? Claro, com certeza. Não terminou nada. Aí é tanto que no mestrado, aí, aliás, não foi nem tanto no mestrado, quando eu estava fazendo letras na virtual, aí realmente eu já iniciei realmente essa pesquisa, aí cheguei no mestrado e estou dando continuidade ainda, que ela é uma pesquisa inacabada. Nem sequer agora com o mestrado ainda não vai, eu acredito que não vou conseguir realmente chegar a um resultado maior que a gente deseja, porque é desafiador demais a questão porque de início, como eu tive a oportunidade de trabalhar realmente na escola, então muitas coisas a gente já começou a conhecer de perto, né? Então o meu objetivo maior era ver a questão assim do letramento, era estudar assim o letramento, porque estudar não, assim, observar até que ponto o índice acontecia, atingia ou não o letramento naquela escola do campo, mediante todas as dificuldades, todos os desafios, tanto do corpo docente, como também dos próprios alunos na época. Então eu digo na época assim, porque agora até houve necessidade de mudar de horário. Esse médio não funciona mais à noite, que é um caso à parte, mas ele só funciona realmente agora já no turno da tarde. Aí realmente o trabalho ele tem esses dois focos. É a questão realmente didática do letramento na escola do campo, mas pelo fato da escola estar realmente situada nesse campo, aí realmente tem a parte histórica, porque a parte histórica realmente é de importância, porque se trata realmente dessa reunião de fazendas. Já. Só te dar um retorno, já foi 5 minutos. Fica difícil mesmo, professora. Aí realmente é curioso, porque foi um assentamento de uma luta grande, né, do pessoal, mas inclusive nessa luta teve um dos camponeses que chegou ao ponto de criar um hino, né, onde o refrão dizia: "Alagamar meu coração, teu povo unido esperando solução". Isso eles aqui acampados em frente à Assembleia. Inclusive na época teve um dos professores aqui ligado à parte de música, que chegou até a gravar esse hino, que tem o título de Cantata para Alagamar. Aí realmente esse letramento, eu afunilando a questão, vamos ver o letramento nas aulas de literatura. Agora, que literatura? Porque nós sabemos que o nosso aluno da escola pública já tem dificuldade de trabalhar a questão de leitura e também a questão da escrita, com certeza, né? E imagine numa escola do campo, que a gente sabe das dificuldades, onde realmente a maioria dos professores não são habilitados, são pessoas que têm um contrato contrato temporário do Estado, e a maioria são professores leigos mesmo, né? Não são professores. Inclusive, quando eu fui trabalhar lá, eu fui trabalhar para uma questão assim de necessidade da implantação, e eu fui trabalhar com as disciplinas que não tinha nada a ver com a minha habilitação, mas aí é uma história muito longa até. Aí terminou eu trabalhando, vendo a questão das aulas de literatura, que pelo fato da escola nem dispor assim, de uma biblioteca, então terminou chegando a trabalhar cordel. Agora, que cordel? Não cordel por cordel só, mas um cordel que estivesse totalmente ligado à história realmente da comunidade. Então um dos meios que eu usei foi justamente o texto, que é o hino de Alagamar, que é a Cantata para Alagamar, onde fala tudo sobre a sua história. E até porque realmente a região ela é muito rica de cordelista mesmo, sabe? Além do autor do hino, nós temos outros camponeses lá que têm realmente uma predisposição, assim, o dom realmente do cordel. Então eu trabalhei realmente textos realmente desses cordelistas, dos camponeses de lá, que realmente a maioria deles realmente eles focam mesmo a questão da terra, da luta da terra, da posse da terra, da história da terra. É tanto que na época realmente foi tão assim divulgado, e foi realmente uma luta tão profunda, que até o próprio presidente na época, João Figueiredo, chegou aí a Salgado São Félix na distribuição das primeiras fazendas, né? Isso foi acontecendo
paulatinamente, não aconteceu das 3 ao mesmo tempo. Aconteceu de Maria de Melo, aconteceu de Alagamar, aconteceu de Piaca, e foi acontecendo sucessivamente. E realmente eu trabalhei bastante com eles, foi justamente esses cordéis que estavam relacionados à sua história. Porém eu fui com o intuito, uma intuição, e no entanto a pesquisa houve uma revelação muito diferente do que eu estava na minha viagem, né? É tanto que os meninos realmente do primeiro ano, eles se revelaram que eles não têm nenhum objetivo de permanecer no campo. Eles não têm nenhum pensamento de realmente de trabalhar a questão da agricultura. O maior anseio deles é justamente obter esse ensino médio para poder, como se fosse o passaporte para a libertação do campo, mediante as dificuldades, a própria vida que eles levam realmente no campo, porque embora tenha acontecido a luta, tenha chegado ao ponto da posse da terra, mas as condições assim, financeiras, as condições de vida, a humana mesmo é muito precária. E eles usam assim a escola como se fosse o salva-vida da juventude, porque terminou o médio, geralmente eles partem ou para o Recife ou para São Paulo em busca de emprego, isso que seja tanto os rapazes como também a menina também. Isso foi uma revelação que me deixou, eu estou ainda assim meio, porque eu não esperava, né, tanto essa revelação na pesquisa. Mas eu acho que foi muito bom a questão de trabalhar o tipo de texto, o tipo de cordel relacionado à luta, porque eu acho que foi isso que fez com que houvesse essa descoberta, né? Porque essa descoberta só se deu porque a gente trabalhou o texto relacionado com a terra, com a luta da terra, com o campo. E a gente, pelo contrário, a gente acha que eles estão felizes, mas pelo contrário, eles estão realmente lutando para se libertar totalmente dessa vida do campo. Para mim foi uma surpresa, porque tanto assim, pela questão da gente ver toda a parte teórica de educação do campo, de Pronaf, do Pronera, das próprias orientações curriculares da educação do campo, a gente pressupõe que eles estão em busca assim, de luta para realmente buscar recursos para realmente eles poderem desenvolver um tipo de agricultura que viesse a se desenvolver realmente lá mesmo. Pelo contrário, os meninos que estão lá fazendo o ensino médio, lá na escola do campo, eles estão buscando realmente conhecimento como forma de libertação. Essa foi uma grande revelação da pesquisa. E realmente os textos que foram utilizados assim no trabalho, todos eram relacionados assim como realmente, não do livro, mas trecho do livro de Morte e Vida Severina. Eu cheguei a levar a música, até aquela música de Zé Ramalho. É Mulher Nova, Bonita e Carinhosa também assim, até para diversificar, mas tudo realmente trabalha nos textos também dos cordelistas da região, né? E nós temos realmente assim os 3 cordelistas que é um encanto, realmente não é um cordel estilizado assim, mas que realmente é, pelo fato de ser pessoas assim analfabetas, homem do campo, mas realmente é um trabalho muito bacana, assim, da parte do pessoal. Poderia falar muito, mas realmente a questão do tempo, né? E como eu já falei, realmente eu acredito que é uma pesquisa inacabada, que nem sequer realmente com esse trabalho do mestrado ainda é muito pouco, porque eu acredito que ainda tenha muita coisa para estudar no assentamento de Alagamar. Você está fazendo mestrado em? Formação de professores, na UFB. Obrigada, Luiz. Realmente o tempo é curto, vamos ver se no debate a gente aproveita. Agora é Rosemary. Rosemary? Trabalho o processo de sistematização, uma metodologia que coletiviza a construção do conhecimento. Estou curiosíssima. Um dia, ainda, né? Um dia. Podemos filmar? É meio... Não, mas esquece. Deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá. E eu tava escutando a beleza, né, da partilha de um conhecimento construído a partir das nossas experiências. Acho que isso aqui é um desafio de todo mundo que está por aqui. E estava pensando o que dizer, né? Porque às vezes a gente tem
é formado dentro né? Tem que ser racional, tem que ter um caminho lógico. E olha que eu venho da filosofia, né? Então uma filosofia que tem essa rigidez, né, de pedra mesmo, que é muito... Mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão quebrando e cortando e pensando os caminhos dentro da filosofia. E a primeira coisa que eu queria falar é que esse projeto de sistematização nasce de uma vivência com feirantes no bairro do Areal, lá em Mamanguape, né? Eu sou filha de feirante. Me lembro que eu ia com meu pai pegar fumo, ele vendia, era feirante de fumo, de rolo, né, na década de 80, 70 e tal. E a gente ia no carro e voltava e ia pra feira com ele e tal. E essa história passou e eu entrei na igreja também, vivi SEBs, né, assim, e vivi grupo de mulheres, discutindo poder, relacionamento. E fui. Quando eu chego em Mamanguape, que entro na experiência de ser professora universitária, eu disse, olha, eu quero ser um pouquinho diferente. Eu não quero copiar os professores que tive da filosofia. Né? Essa foi a primeira coisa que eu disse pra mim, agora eu não vou copiar, porque era uma coisa chata, uma filosofia chata. Você senta, tem um professor que até hoje me marca como que eu quero ser o oposto dele. Ele sentava e passava 4 horas lendo o texto de Heidegger e fazendo pequenos comentários. Ou então 4 horas lendo Nietzsche e fazendo pequenos comentários. E depois você tinha que repetir o que ele disse. Eu digo, olha, não vou fazer isso de jeito nenhum. Jamais na minha vida. E aí foi muito rico, porque Mamanguape e Rio Tinto tem uma beleza muito grande. Explode vida todo o tempo lá, né? E a gente ia muito pro bairro do Areal. Lidevânia é moradora do bairro do Areal. E a gente ia sempre lá, tal, tem um grupo de jovens, de teatro. E a gente ia no domingo também. E a feira do Areal, da Rua da Areia, acontece aos domingos lá no bairro. Só que a gente ia no começo da feira e às vezes ia no final da feira. E começamos a perceber, junto também com o pessoal do grupo, da associação de lá, que a feira era um lugar que era um evento do bairro, né? Movimentava todo mundo ia, tal, não sei o que. Gente de outras cidades ou de bairros vizinhos ia também. Mas no final era uma lixaria, era uma coisa, sabe, assim, as coisas tudo. Tinha feirantes, por exemplo, que com as coisas no chão. E a gente começou a se inquietar com aquelas situações. Como é que é um evento, né, do bairro, um bairro significativo lá no município, com uma feira grande como essa, mais de 200 bancos. E como é que essas pessoas se relacionam, como é que se tratam, E a partir daí a gente começou a pensar num projeto, junto, conversando com alguns feirantes, com alguns moradores e moradoras, que pudesse provocar, né, uma retomada, um olhar do bairro sobre aquele evento, né? Que eu acho que é uma coisa muito complicada desse sistema que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas vão se distanciando tanto delas, né? O sistema capitalista, ele foca você só no lucro, e você vai se distanciando tanto de você que você acaba se tornando um objeto e não percebe, né? E as pessoas todas, é uma relação desumanizada que vai se estabelecendo. E a gente queria ver como é que isso aconteceu. E começamos a perceber que a feira era uma feira de quase 20 anos de idade. Então não era uma feira, né? E é que essa feira nasceu da Associação de Moradores. E que a Associação de Moradores já não estava mais atuando nessa feira. Essa feira era uma feira que era pública, mas que ajudava os feirantes a refletir. E outra coisa que a gente percebeu é que essa feira era no domingo, então eram feirantes tipo profissionais que faziam uma feira da quinta, da sexta, do sábado, e o resto fazia para a feira do Areal, da Rua da Areia, como é chamado, no domingo. Então o que fazer, né? O que fazer? Então assim, o primeiro passo dentro dessa realidade foi a gente tá com esse projeto, né, apoiado, com parceria da universidade, apoiado também pela Oi, Novos Brasis,
a contradição do capital, né? A Oi extremamente capitalista, que tem um pedaço social e que coloca dinheiro para esse... Então, assim, é nessas contradições eu acho bacana esse método da sistematização, né? Junto com a oralidade, porque ele permite a gente entrar exatamente nessas contradições. Né? Que é diferente, por exemplo, do método que você está falando positivista, né? Mais indutivo, dedutivo, que tá tudo, o bem tá aqui, o mal tá aqui, né? Acho que o método que se baseia também no método dialético, né? A contradição a gente é bem mal o tempo todo. E então, diante disso, a gente começou, criamos pequenos grupinhos, 5 minutos, né? Criamos pequenos grupinhos para experimentar a agroecologia. Num bairro que tem característica urbana e rural ao mesmo tempo. Então eu disse, olha, se a comunidade não experimenta outra forma de se alimentar, né, começa a olhar, por exemplo, especialmente os hortifrutos, de um outro modo, aqueles hortifrutos que estão ali naquela feira, se não há essa experimentação, é muito difícil se reapropriar daquela feira. Porque você vai, compra, e de onde veio aquela comida? Ninguém se perguntava, né? Então a gente começou com essa experiência primeiro, do pessoal fazer nos seus quintais, ou em quintais maiores, uma vivência de trabalhar a terra, arar a terra, cultivar a terra e plantar. Então a gente está nesse comecinho do projeto, com todos os desafios que vocês possam imaginar. Essa mentalidade, não, a terra é coisa suja, né? Vai sujar minha mão, vai sujar minhas unhas. Então, a gente tem de senhoras, senhores a jovens. Então, é essa, né? Todo mundo que se interessou para fazer essa experiência. E junto com isso, tem um processo de sistematização, onde a gente primeiro queria que o grupo que tivesse nessa vivência fizesse um pouco essa apropriação desse conhecimento. O que significa plantar? Né? Que dentro desse urbano, dentro dessa feira e tudo mais. Só que a gente percebeu que antes disso era importante fazer a memória da feira, né? As pessoas tinham esquecido de onde que a feira vinha, né? Como foi que ela nasceu, para resolver que problemas. E aí entra a Lidevânia, entra o Probex, que é exatamente esse engateado aqui, né? Que, assim, como é que você vem de uma coisa rígida, por exemplo, a filosofia não faz pesquisa de campo. A filosofia, a pesquisa é pior do que a secretariado, porque é uma pesquisa apenas de biblioteca, de livros, né? Os problemas que estão em tal filósofo. E aí você vai ver, pesquisar o que ele pensou e tentar resolver. E a gente está tentando quebrar isso, né? Pensar dentro da filosofia a partir da realidade. E eu vou passar um pouco a palavra para a Lidevânia, assim, que ela diga um pouco da vivência, né? Como é que é experimentar. E ela é moradora do bairro, acho que isso aqui é o desafio também. Então a gente pensou, antes de começar com um grupão, é preciso ouvir as pessoas que estiveram em 94 construindo essa feira. Quais foram as contradições, o que estava, né, na cabeça, no coração delas, quando o pessoal da associação pensou a feira. E como é que essa feira se tornou o que ela é hoje, né? Então... Nossa, que responsabilidade. Isso. Vai marcar o tempo, professora? Tá, acho que tem uns 3 minutinhos. Mas vai lá. Dê o seu recado. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Lidevânia, né? Sou moradora do bairro do Areal, no Manguape. Sou estudante do curso de Antropologia de 7º período. E agora estou no projeto com o Verandé, trabalhando com sistematização. Essa câmera dá um... Eu tirei ela daqui. Esquece. Pronto. Vou esconder ela aqui. Vou embora. É muito bom, né? Trabalhar com os relatos com as pessoas, né? Como eu faço antropologia, a gente trabalha... o foco do curso é ir a campo. Sem você ir a campo, você não tem trabalho. Então foi muito bom essa experiência. Aliás, está sendo muito bom, né? E a gente faz 4 meses que eu estou trabalhando ainda com essas pessoas. E está sendo muito bom trabalhar com elas. Elas se sentem valorizadas ao falar da feira, né? Porque a maioria são pessoas já de idade, que são
Alguns são associados, ainda fazem parte da associação do bairro, e outros fazem associados, mas estão afastados no momento. E assim, uma dualidade na idealização da feira, né? Porque teve, eu não vou dizer teve a mão todinha de um ex-vereador do bairro. Então eu fiquei pra lá e pra cá. No começo eu achei que era só da associação, só que na verdade a associação idealizou e o ex-vereador, que no tempo era atual vereador, ele disse que já tinha ideia, né? Mas vai saber da cabeça dele. Então vamos dizer que ele se apossou da ideia e começou a organizar a feira, né? Já que a associação só idealizou, mas só queria que ficasse só entre os associados, não queria expandir para todos os moradores do bairro. Que a ideia da associação era que a feira fosse uma feira tipo agroecológica e que fosse só de associados. Aí o que aconteceu? Esse vereador, ele atolou a mão, né, popularmente, e expandiu a feira para todas as pessoas. Se você for lá, você vai ver, de várias cidades vizinhas, de vários distritos. Não é especificamente do bairro, mas de vários lugares. Como é que foi o trabalho de sistematização que vocês fizeram? Então, o primeiro momento... Quer que fala, então? Eu sentei com alguns associados. Sentei com alguns associados, né, para conversar, perguntei como foi o surgimento da feira, se realmente a ideia era um deles. Aí eles disseram, não, a ideia foi da gente, mas o ex-vereador veio e continuou. Já o ex-vereador diz, a ideia também foi minha, só que quem fez tudo fui eu. A associação não fez nada. Então tem esse dualismo que é muito complicado de se trabalhar, mas a gente vai levando. Porque é o comecinho dessa possibilidade de se reapropriar daquele evento, né? Então a gente usou o primeiro momento a oralidade. Então estamos tentando casar dois caminhos, né? A oralidade, que é essa possibilidade de sentar e ouvir, né? Ter essa paciência de estar escutando pessoas, especialmente 70 e poucos, 60 anos, mais ou menos, em média, para depois a gente poder discutir essas questões com a associação. Exatamente. Então, esse é o segundo momento E antes disso, a gente estava querendo também ouvir os moradores que ficam de frente à feira, né? Porque são pessoas que gostam, mas ao mesmo tempo se sentem extremamente agredidos, porque esse aqui é o elemento. Quando a gente começou a se aproximar, a gente pensava que a feira era composta por pessoas do bairro, porque a gente pensava que ela promovia o desenvolvimento local, né? Foi o primeiro momento que a gente conversou com a associação, então a gente pensou nessa perspectiva. Quando a gente se aproximou da feira, a gente viu que mais de 85% eram pessoas profissionais que faziam várias feiras. E aí eles não se preocupavam, por exemplo, com o lixo que deixava, a forma com que tinha a exposição dos alimentos. Por exemplo, a gente tem na mesma barraca o pessoal vendendo roupa, carne, tempero, quer dizer, tudo junto, né? Então, e outra coisa que a gente percebeu também nesse primeiro momento do projeto é o vazio do poder público, né? O único benefício que foi feito na feira foi um banheiro público que não é tratado, que não é cuidado, não é higienizado. E uma outra coisa com relação aos bancos dessa feira. São todos bancos particulares. Então as pessoas têm que pagar, olha, os feirantes pagam o imposto à prefeitura, que não atua, e ainda paga para os donos dos bancos, né? E o que a gente que é uma coisa extremamente delicada, essa relação de poder com o legislativo. Então a gente vai, esse segundo momento, tá discutindo essa questão, né? Quer dizer, era uma feira que tinha a pretensão de nascer agroecológica, que nascer da população, né? Para beneficiar o próprio bairro, e ele abre para o feirante oficial, né?
E ela acaba sendo o que ela é hoje e gerando extremamente um volume muito grande de lixo e, ao mesmo tempo, não sendo apropriada pela comunidade. Então, a gente está usando o método da oralidade para a gente chegar na coisa da problematização, que a sistematização ajuda a gente a chegar, né? Obrigada, pessoal do remédio. É Liz ou Lia? Lidevânia. Obrigada. Vamos agora para a Jane Simplício. Obrigada. No debate a gente aprofunda mais, né? Podemos filmar? Pode? Botar bem de... Ai, meu Deus. Sou meio atrapalhada. Me ajuda aqui, pessoal. Ela de lado, ela é meio menos agressiva. É melhor, né? Menos agressiva. Menos invasiva. E tem que botar pertinho porque, como a gente não tem microfone, então tem que pegar o som, senão não adianta nada. Bom, o trabalho de Adjane é reflexões, chama-se Reflexões sobre os obstáculos enfrentados na catalogação, a visibilidade como novo critério. Bem, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a todos esses grupos que estão aqui pela possibilidade imensa de diálogo que eu vou poder fazer saindo daqui e de ver tanta riqueza de trabalhos que são feitos, né? Isso é muito bom para mim que estou começando agora. A Biblioteca Popular Riacho do Navio, ela fica na cidade de Piranhas, no estado de Alagoas. E ela está sendo formulada, ela está começando a ser gerada. E junto com essa geração de biblioteca, ela nasce também com a biblioteca nasce com o propósito também de alimentar uma pesquisa que vai medir o impacto da ação de uma biblioteca, da existência de uma biblioteca popular para a superação de analfabetismos. Essa pesquisa ela surge no contexto em que a cidade de Piranhas, o estado do Alagoas, ele é o mais prejudicado com relação aos índices de analfabetismo no Nordeste. Ele é o maior de todos, lidera. E a cidade de Piranhas, ela é o maior município que sofre com isso. Ela possui hoje, em 2010, segundo o censo, o índice de 35% da sua população, a partir de 15 anos, analfabeta ou semi-analfabeta. E a partir daí a história da pesquisa começou a ser gerada. E dentro da pesquisa existe um projeto de extensão que é o qual eu participei, que é o de catalogação do acervo, para que a biblioteca comece a funcionar. E fomos todos nós, uma equipe bem grande, com 12 alunos colaboradores e mais a professora coordenadora, todos alunos de licenciatura e para tentar catalogar o acervo de uma biblioteca. Um acervo que foi, inclusive, ele foi conseguido a partir de doações aqui na biblioteca, na universidade também. Ok, nós não sabemos catalogar. E aí foi a primeira coisa que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que estudar e tentar compreender que técnicas ou como se faz isso, né? Então o grupo começou a estudar e descobriu que existe um programa patrocinado pelo Banco Itaú, que é um programa livre de catalogação e disponibilização desse acervo pela internet, né, também para consulta. E descobrimos categorias de catalogação e aí a gente começou a se capacitar. O grupo tentou se capacitar, né, para poder efetivamente realizar a catalogação. E fomos a campo e assim o fizemos. Enfim, foi uma trajetória longa e muito rica de discussões com todos do grupo, porque nós descobrimos coisas que não tínhamos a menor ideia e passamos a olhar o livro, a apropriação do livro e do espaço de uma forma diferente, né? Que existe uma complexidade e que existe também, tem que haver um cuidado muito grande para que essa biblioteca ela seja um lugar receptivo, aberto e mais do que isso, ela tem que ser um lugar que seja apropriável. As pessoas do entorno, elas têm que entrar na biblioteca, elas têm que fazer uso dela e se sentir
se sentir sentir a biblioteca como útil, né? Enfim, eu vou tentar me guiar por aqui porque eu estou um pouco atrapalhada. Nós conseguimos 3 incursões a essa cidade através da universidade daqui da Federal. E nessas incursões nós conseguimos catalogar 1000 títulos. E ainda restam quase 2/3 quase 2.000 ainda para catalogação. E conseguimos também conversar com as escolas locais da cidade, são 2 escolas maiores, fora as unidades rurais, né? E com a biblioteca municipal que existe lá nesse lugar onde nós estamos. E a gente percebe que a biblioteca, para a população, ela é um lugar desabitado. As pessoas não procuram a biblioteca e também não existe as que estão lá, né? E também não existe um cuidado maior de quem trabalha nessas bibliotecas, ou talvez um preparo maior, menos com cuidado, um preparo, para que eles consigam levar essas pessoas, atrair as pessoas para dentro desse espaço, né? E fazer com que elas se apropriem daquela estrutura toda. Enfim, nós fizemos esse caminho e estamos nesse caminho ainda de catalogação, porque ela ainda não terminou. E dentro desse caminho, a gente encontrou algumas dificuldades, e a principal delas, e aí é por isso que eu achei estranho eu ter entrado, eu conversei contigo antes de eu ter entrado nessa rodada, né? Nessa roda de conversa que fala de metodologia, embora também tenha, né? Assim como em todas as outras experiências. Mas que o trabalho que foi colocado aqui para ser discutido era mais em torno do que significa a visibilidade para nós que estamos tentando realizar um projeto de extensão, como uma dificuldade para que a extensão se efetive, né? Para que a gente consiga o apoio da instituição, para que a gente consiga realizar as outras propostas que são advindas dessa biblioteca também, da necessidade de criar leitores e fomentar a leitura dentro desse lugar. E, enfim, aqui a gente discute muito, principalmente nas primeiras experiências, sobre a questão da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão e da horizontalidade desses três âmbitos, né? Mas que me parece que a extensão ela acaba também vinculada a uma proposta que é meio que bem ligada à iniciativa privada, que é essa questão da visibilidade como sendo um fator que vai determinar, não, esse projeto vai adiante ou aquele não vai adiante, né? E dentro, se a gente for ler a legislação, né, as orientações, a legislação, o decreto que institui o PROEST e o Plano Nacional de Extensão, não existe nenhuma colocação acerca da visibilidade. A visibilidade que você está dizendo do próprio projeto. Exatamente, do próprio projeto. Né? Como um limitante para que esse projeto se efetive. Porque aí... Caramba, justamente o meu. Para cá, para você não ficar no sol. A visibilidade como um limitante para que esse projeto não consiga chegar até o final, né? Porque, ao que me parece, todos os projetos apresentados aqui contaram, a princípio, com uma inclinação política das pessoas envolvidas nesse projeto, com uma vontade de estar junto com a comunidade, de alterar de interferir e de modificar aquela situação que seria uma situação desfavorável, né? E
com boa vontade, literalmente com uma boa vontade. E muita coisa anda apenas com a boa vontade, né? Esse projeto de extensão do qual eu participei, ele andou com boa vontade. Todas as pessoas envolvidas eram voluntárias e têm a intenção de promover outros projetos que tornem aquela comunidade interessada na leitura e de alguma forma contribuam para que diminua esse índice de analfabetismo, né? Eu terminei o artigo deixando algumas provocações, algumas perguntas, e eu vou deixá-las, embora elas não tenham diretamente a ver com a metodologia. A primeira, talvez vou deixar apenas uma. Eleger a visibilidade da instituição provedora de pesquisa extensionista como mais um critério para a escolha dos projetos aplicáveis por uma instituição não seria repetir a mesma lógica excludente que é responsável por tornar uma localidade do sertão nordestino, um município chamado Piranhas ou qualquer outro, marcado por ter 37% de sua população com 15 anos ou mais analfabeta? Essa é a minha questão. Obrigada, gente.